Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, eu faço parte do CPES e hoje nós vamos falar sobre uma técnica que está sendo muito usada nos países de clima temperado e no Brasil ela começa, mas de uma forma ainda incipiente, né? Que é o strip till, ou em português é o cultivo em faixas, a aração em faixa. E por que isso começou a ser adotado nesses países de clima frio, não é? Porque eles dizem que o plantio direto, mantendo o solo completamente coberto, quando passa o inverno e eles têm que fazer o plantio, o solo está muito frio. E a Primavera já falava nos livros dela, né, que a aração é uma técnica que foi criada nos países de clima frio para esquentar a terra. Por isso que se invertia o solo, porque ele está congelado. E nós não precisamos fazer aração, né? Porque a gente está num país de clima tropical e quando a gente inverte a terra, isso causa um monte de problemas. Seca o solo, compactação, enfim, destruição do solo, queima do carbono. Então, esse cultivo em faixas, eles mantêm ainda a entrelinha do grão coberta e eles aram só uma pequena faixa, né? 18 centímetros, 10 centímetros. E essa técnica está sendo usada para ter diversidade em pasto, que os agricultores plantam outras ervas para ter diversidade de plantas, aí a gente tem diversidade de micro-organismos. Isso é fundamental para fixar carbono no solo, a diversidade de micro-organismos. E aqui a gente vai arar somente uma vez, porque a enxada rotativa também é outro problema que a professora Primavera dizia, que ela provoca compactação, porque fica passando sempre na mesma profundidade. E hoje já tem muitos lugares no mundo cultivando hortaliça sem qualquer tipo de aração, né? Um dos exemplos é aquele filme Back to Eden, e ele mostra que simplesmente usando madeira rameal triturada, que foi os trabalhos também feitos por Gilles Limé, que ele mostrou isso, né? Aumenta muito a produtividade, aumenta o sabor, aumenta o Brix das plantas, né? A quantidade de sólidos solúveis na seiva, né? E isso mostra o quê? Se você tem mais sólidos solúveis, você tem mais nutrientes, mais açúcares, significa que sua planta está conseguindo se tornar saudável, porque ela está conseguindo absorver tudo aquilo que ela precisa no solo. E aqui a gente vai arar só uma vez, usando esse tratorzinho, que é o microtrator. Não dá para fazer isso com o tratorito, porque você vê na imagem aí, o tratorito, você tem que tirar as rodas para pôr enxada rotativa. E se você quiser deixar a rotativa estreita, ele não vai andar. Nós já tentamos fazer isso, não funciona. Então esse tratorzinho TR430 da Husqvarna, ele custa 2 a 3 vezes mais que um tratorito. Mas ele tem essa utilidade assim que você não precisa tirar a roda está aqui na frente, ó, e aqui está a enxada rotativa. Então, vocês podem ver, ó, aqui tá as duas enxadas, e ela gira nesse sentido aqui, que muitas vezes é o contrário do que o tratorito faz, que ele gira no sentido para fazer o trator andar. Então é mais fácil de trabalhar, não exige tanta força de você segurar, só que ele ara 40 centímetros. Você vê aqui, ó, essa enxada aqui do meio, ó, ele ara 18. Aí o que nós fizemos? A gente pegou e cortamos as enxadas. Aí ficamos só com essas enxadas do meio aqui, só essa aqui. Só o que acontece, se ficar só duas, ele vai passar, vai demorar para chegar outro, o trator vai ficar dando tranco assim, ó. Não dá para trabalhar só com essas duas do meio. Então o que nós fizemos? Nós pegamos e soldamos a enxada. Então você tem ele aqui, ele vai ficar com 18 centímetros agora, e aí não vai dar tranco. E além disso, nós colocamos elas um pouco deslocadas, elas não estão juntas assim. Isso significa que tem sempre uma enxada entrando no solo, aproveitando melhor a força do tratorzinho. E a gente produz uma tira de aração de 18 centímetros. Então a gente vai mostrar agora ele cortando aqui com 45 e depois com o strip tillage, que é aração em faixas, abrindo um berço só de 18 centímetros. Por que é importante? Porque a gente não expõe o solo e a gente tem vida fora desses 18 centímetros. Porque quando a gente ara o campo inteiro, você expõe a terra e isso é uma desgraça para tudo assim. Compactação, impede a entrada do ar. E a gente tem aqui por hectare no planeta 140 mil toneladas de nitrogênio por hectare. É isso que tem na atmosfera, 78% de nitrogênio. E se a gente compacta o solo,
não vai conseguir entrar esse nitrogênio, as bactérias não vão conseguir fazer fixação biológica. Não só o rizómio que está lá grudado na planta, mas as arqueias, as bactérias de vida livre que formam uma rizosfera ali em torno da planta. Aí com o solo compactado não vai conseguir entrar nitrogênio e nós perdemos uma função crucial para fazer nossas plantas crescerem. Então a gente vai mostrar com 45, que é a largura. Então aqui nós aramos quase 50 centímetros. E agora a gente vai mostrar com 18 centímetros de largura como fica. Então agora nós passamos aqui somente 18 centímetros de largura. Então é só isso aqui, ó, só a faixa dessa rotativa. E vocês veem aqui, ó, que elas estão desencontradas. Então quando ela gira, uma está entrando, a outra já está saindo do solo e elas não estão encontradas, porque isso evita do trator ficar dando tranco no chão se você tem só 2 facas cortando de cada lado. Então aqui agora nós temos 4 facas de cada lado e elas estão desencontradas. Outra coisa que nós fizemos, outra adaptação, vocês veem aqui, ó, que ele jogou muita terra para fora. Abriu 18 centímetros e jogou terra para fora. Porque o anteparo agora ele está longe, que era esse anteparo aqui. Nós fizemos outros aqui e a gente coloca ele aqui assim, ó. Ele vai preso aqui e aí concentra a terra só onde cortou. Então são 2 e eles vão presos aqui assim e aí só não deixa jogar a terra para fora. No caso de grãos, a gente vai plantar milho, soja, sorgo, gergelim, não pode jogar toda essa terra para fora, porque a gente quer que nós estamos usando o esterco, farinha de rocha, então esse adubo tem que estar concentrado aqui. Por que a gente está usando 100? Porque nós vamos plantar piteira, e a piteira ela tem que ficar funda aqui. Então é importante que abra para nós e depois a gente tampa com a enxada. Ou pode fazer um anteparo para prender aqui, e o próprio tratorzinho depois vem puxando a terra e tampando. Por enquanto a gente está fazendo manual. Então nessa linha aqui, ó, vocês podem ver, a gente já abriu. Então agora a gente vem com a enxada aqui e aprofunda um pouco mais, só tira a terra. Porque a gente vai plantar piteira e vamos plantar árvores também agora. Pronto. Então fez esse processo e agora a gente vai jogar piteira, um adubo verde de crescimento rápido, pode ser feijão de porco, crotalária, guandu, para marcar a linha onde está crescendo a nossa piteira, que ela vai mais devagar no início, e sementes de árvores. Então nós abrimos o sulco aqui com a enxada, né? A enxada auxiliou para aprofundar, e agora vamos plantar a piteira, que é o bulbilho aqui. É uma mudinha que cresce no pendão floral lá da piteira. A gente coloca elas a cada 10, 20 centímetros. As muito pequenas a gente põe 2 para garantir que nasça mesmo, que cresça uma piteira a cada 20 centímetros. Plantamos a piteira, a gente põe um feijão de porco, tá aqui então, para marcar, para não ter perigo depois da gente roçar com a roçadeira, porque é uma faixa estreita. O importante é que você faça isso bem reto mesmo, o máximo que você conseguir, porque isso facilita depois para você vir com a roçadeira e não machucar a piteira, porque vai estar plantado numa linha reta. Aí nós estamos plantando o que nós temos no momento aqui, que é cajuzinho, o feijão de porco, então semente de caju do cerrado. Aqui é uma emergente que é o cajamirim, a gente põe bastante porque ele tem uma taxa de germinação muito baixa, assim, às vezes não tem embrião viável no fruto, às vezes é 1, 2, não é? Então é bom que ponha bastante sementes. Nós recolhemos agora o que a gente tem de sementes. A amburana, que também é uma planta aqui do cerrado, ela já nasce melhor, então a gente põe menos semente dela. É importante que essas sementes de árvores sejam sementes que você não precisa quebrar a dormência. Porque se você quebrar a dormência agora, por exemplo, com água quente, numa mutamba, aí você plantar, ela vai germinar, vai começar o processo de germinação, que você umedeceu a semente e quebrou a dormência. Só que a terra está extremamente seca. Aqui elas vão ficar guardadas aqui, quando chegarem as chuvas, e isso é fundamental, o Ernest bate bastante nessa tecla.
quando chegam as primeiras chuvas, você já tem que ter a semente no chão. Então se daqui 8 dias, 10 dias, já está prevendo que vai ter uma chuva boa, a gente não planta o milho agora. A gente planta o milho 10 dias antes da chuva, na poeira, a Ernest diz. Nós temos que plantar na poeira, porque quando chegou as chuvas mesmo, certeira, a nossa plantação vai receber essas primeiras chuvas, que são as chuvas fortes mesmo, e isso, a gente pode abrir os cupinzeiros e ver se já tem os aleluias, né, o siriri, que é a próxima geração de cupins, a princesa, que vai formar os novos cupinzeiros. Eles têm que estar com a asa grande, que indica que a chuva está próxima, porque o cupim só cava na terra fofa. Então isso é um bom sinal que vai chover. A gente rebater os cupinzeiros, abrir e ver se tem as aleluias com asa grande. Então plantamos e agora é só cobrir com a enxada e eles vão ficar aí esperando as chuvas, que talvez vai ser daqui uns 50 dias, 40, que vai chegar a chuva. Então a gente cobre bem, né? E aí, já vários centímetros de profundidade, a terra não vai esquentar tanto. E aí, tá pronto a nossa linha com o strip till, o nosso extrato baixo desse sistema inicial aqui, desse agroecossistema que está no começo. E a terra aqui é muito fraca, então ela não é muito fraca, ela está degradada, né? Mas com esse processo da gente ter diversidade de plantas, a gente vai ter diversidade de raízes, isso vai gerar diversidade de micro-organismos. Isso é fundamental para fixar nitrogênio, para solubilizar o fósforo, que aqui nesses solos tem fósforo, tem potássio, para milhares de anos de agricultura, só que eles estão presos. Então se a gente conseguir estabelecer diversidade de raízes, automaticamente a gente vai estabelecer diversidade de micro-organismos. E se a terra for fofa, se todo esse processo a gente consegue tornar a terra fofa, a gente vai fazer com que essas 140 mil toneladas de nitrogênio por hectare, que é o nitrogênio do ar, 78%, ele vai conseguir entrar no solo. Porque a gente vai ter agregados, o nitrogênio atmosférico, o ar, entrando no solo, vai chegar nas arqueias, nas bactérias de vida livre que estão ali na rizosfera das nossas plantas, esperando esse nitrogênio para fixar ele e as nossas plantas absorverem e crescerem saudáveis.